Nesse final de semana tivemos mais uma edição do GP dos Direitos Humanos e que tinha tudo para ser exatamente como a primeira etapa, mas que acabou trazendo uma grande surpresa pra gente ainda na sexta. Agora, o que não é surpresa para ninguém é que eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, já que eu tô sempre aqui para salvar a sua segunda-feira com o nosso Lenço Multiplicado. Antes mesmo dos carros irem para a pista, a equipe do Pocotó soltou uma nota dizendo que Comic Sans não participaria da coletiva de imprensa porque ele não estava se sentindo muito bem. Só que no dia seguinte, o piloto espanhol apareceu na pista e assumiu o carro para os 2 treinos livres. A informação é que ele estava com febre, mas ele ia conseguir fazer os treinos assim mesmo, e assim foi. Ele guiou o carro do Pocotó nas 2 sessões e tudo parecia estar relativamente tranquilo. Até a gente acordar no dia seguinte com a notícia de que ele, na verdade, estava com uma apendicite e precisaria passar pela cirurgia. Por conta disso, obviamente, ele não ia ter condição de participar da corrida e a equipe do Pocotó precisaria de um substituto. O piloto reserva Giovinazzi, o nosso Jesus italiano, não viajou para a Arábia, então ele não era uma opção. O russo ou israelense Schwartzman também não viajou para lá e também não ia poder assumir o carro. Com isso, a única alternativa da equipe do Pocotó foi aproveitar que a Fórmula 2 também estava correndo na Arábia e colocar no carro simplesmente Oliver Bearman, o nosso Homem Urso de Oliveira. O piloto inglês de apenas 18 anos é da academia do Pocotó e é piloto reserva da própria equipe e também da Super Haas. Inclusive, ele chegou a andar de Super Haas no ano passado durante um daqueles treinos livres que os jovens pilotos sempre fazem, né? No dia anterior, enquanto o Comic Sans já estava doente lá andando nos treinos livres, o Homem Urso estava fazendo a pole lá na Fórmula 2. Mas ele agora, do nada, ia trocar o carro da Fórmula 2 pelo da Fórmula 1. E ainda sendo justamente o carro do Pocotó. Depois de ter recebido a notícia, tenho certeza que deve ter dado uma vontade repentina dele de ir no banheiro. Mas foi só um tabule do dia anterior que não caiu muito bem, confia. E aí chegamos pro quali com a equipe chute já correndo contra o tempo para tentar colocar o carro do Goiano Jô na pista, já que o piloto chinês acabou decidindo inspecionar a barreira de pneus bem de perto durante o treino livre 3. Bom, a parte deles conseguirem colocar o carro na pista, eles conseguiram. Mas não deu tempo para o piloto conseguir abrir a sua volta e ele acabou ficando em último mesmo. Também foram eliminados Sargento Logan, os 2 carros da equipe Aline e o seu companheiro Galoches. No Q2 agora era a vez de Hulk não conseguir marcar um tempo, já que o carro dele acabou indo de arrasta. Arrasta, entendeu? Tá bom, desculpa. Peixoto seguia em primeiro com uma boa volta, mas era ainda acompanhado de perto por Jovem Alonso e Leleque. Na parte mais de baixo, Lewis Hamilton era ameaçado no P10 e podia ser eliminado, já que o estreante Homem Urso estava vindo para finalizar a sua volta. Só que o piloto do Pocotó, apesar de ter melhorado o seu tempo, ainda ficou 36 milésimos da Mercedola, classificando no P11 e salvando a pele do Hamilton. Também foram eliminados Alexandre Albon, os 2 carros da Super Haas e Ricardão. Vamos para o Q3 e mais uma vez agarrados na esperança de que alguém poderia surpreender. E até começou legal, com o Jovem Alonso e Chico Pires, o então rei das ruas, dando boas voltas já na casa dos 27. O problema é que o Peixoto decidiu que estava na hora dele repetir aquela volta de 2021, mas com a última curva dessa vez. Fez uma baita volta e já colocou 3 décimos no segundo colocado. Leleque até apareceu no final para tentar roubar o doce, mas também acabou ficando no mesmo bolo que todo mundo ali, mas pelo menos conseguiu assumir ali o seu P2 de sempre, né? E aí a gente vai para o sábado, né, para mais uma corrida em dia diferente que bagunçou
totalmente a minha noção de tempo, né? E antes mesmo das luzes apagarem, Pierre Gaslindo, na volta de formação, já tinha passado um rádio para a equipe dizendo que estava com um problema na caixa de câmbio. O engenheiro respondeu que eles vão ter que abandonar a corrida e o piloto já vai em direção aos boxes. Que fase da equipe Aline, hein? Pelo visto, a zica que jogaram em cima deles tá sendo ótima. As luzes se apagam e, obviamente, o Peixoto mais uma vez se transforma na Rebeca Andrade da Red Bull e dá um super pulo para frente. Chico Pires ameaça o segundo lugar de Lelec. Os dois brigam por algumas curvas, mas o piloto Monegasco consegue manter a posição. Por conta dessa briga pelo P2, a vida do Peixonauta, que já era fácil, fica ainda mais fácil, com o holandês já abrindo mais de um segundo antes mesmo do final da primeira volta. A polêmica da largada fica com o Lando Norris. O piloto inglês deixa o carro dar um pulo e logo depois freia, antes das luzes se apagarem. E aí, quando elas finalmente se apagam, aí sim ele sai com o carro para valer. Só que na mesma hora, Jorge Russo, que estava ao lado dele na fila, já ativa o Megaman X9 e passa o rádio para a equipe, avisando que o piloto da McLaren queimou a largada. Acontece que a direção de prova decide por não punir o piloto. Apesar do movimento, a FIA considera que só tem punição por queima de largada se o sensor, para isso, indicar que teve. Se o sensor estava com defeito ou se ele considerou que ele não saiu do colchete, aí a gente não sabe. Algumas voltas se passaram e na quarta volta foi quando o Chico Pires conseguiu finalmente chegar de novo em Lelec e fazer a ultrapassagem assumindo a segunda posição. Mais duas voltinhas e na volta 6, Stroll, o mãozinha, que estava em P9 na corrida, acabou acertando de raspão o muro, mas o suficiente para quebrar a suspensão do carro e fazer com que ele passasse reto na curva seguinte, bem na frente de Yuri Tsunami e Homem-Urso, que estavam batalhando pelo P10. A direção de prova optou pelo safety car e com isso praticamente todos os pilotos já foram aos boxes para colocar pneus duros e ir até o final da prova, já que a nossa querida mamãe Pirelli decidiu levar para essa etapa uma gama de pneus mais dura e que, pelo visto, iria permitir que os pilotos fossem dirigindo com o mesmo pneu da Arábia até a próxima etapa lá na Austrália, né? Nos boxes, Lelec acabou perdendo algum tempo na parada para evitar um unsafe release, justamente o oposto do que a Red Bull fez com Chico Pires, que acabou soltando o mexicano em cima de Jovem Alonso e ele foi punido com 5 segundos. Mas que a gente sabe que no caso da Red Bull, 5 segundos e nada é a mesma coisa, né? Lando Norris e Lewis Hamilton decidiram ficar na pista e ganharam várias posições, com o piloto da McLaren liderando a prova depois da relargada. Mas essa brincadeirinha aí durou só por umas 3 voltas, né? Até que o Peixoto finalmente chegou, abriu a asa e passou sem nenhuma dificuldade. Chico Pires, que vinha logo atrás, aproveitou o embalo e fez uma ultrapassagem em Lewis Hamilton também. Homem-Urso, que antes da parada nos boxes não conseguia passar Yuri Tsunami de jeito nenhum, fez uma bela manobra e finalmente ultrapassou o japonês. Mais algumas voltas e mais ultrapassagens do Pocotó, com Lelec para cima de Lewis Hamilton e Homem-Urso para cima de Hulk, que ainda não tinha parado e estava conseguindo segurar o garoto inglês por várias voltas. Enquanto isso, MC Kevin estava lá levando 10 segundos de punição por conta de um toque com Alexandre Albão, enquanto ele se defendia de uma ultrapassagem da Cometa. E depois ele levaria mais 10 segundos por sair da pista e ter uma vantagem enquanto se defendia do Yuri Tsunami. Mas olha só, esse era o pulo do gato. A Super Haas simplesmente meteu o regulamento debaixo do braço e deixou o MC Kevinho, que já não ia pontuar de jeito nenhum mesmo, fazendo o cosplay de Ocão e tomando as punições que fosse, desde que ele causasse o salseiro que fosse mais para trás e fizesse todo o possível para segurar geral e não deixasse ninguém passar. Porque assim ele ia conseguir fazer todo mundo ali daquele bolo perder tempo e não conseguir ultrapassar o Hulk quando ele fosse para os boxes, mantendo assim o P10 que ele tinha por não ter parado ainda. E olha só, a estratégia funcionou, porque lá na volta 34 o alemão parou nos boxes e voltou P11, mas porque o goiano Jô não tinha feito a parada ainda. E óbvio que não ajudou o fato de que quando o chinês parou,
a equipe Chute conseguiu a proeza de mais uma vez ter problemas com a porca, tacando o piloto lá para a última posição. Com quase 40 voltas das 50 completadas, Lando Norris e Lewis Hamilton seguiam na pista ainda com os médios lá da largada, apostando que o outro safety car podia rolar, é claro, né? O inglês da Mercedola precisou segurar o Oscar Piastri por várias voltas, e o australiano até tentou uma ultrapassagem, mas perdeu a freada, saiu da pista e precisou devolver a posição. E quando parecia que ele finalmente ia conseguir, a Mercedola chamou o Hamilton para os boxes, que entrou junto com o Lando Norris, e aí ele de qualquer forma saltou para o P4. Com poucas voltas para o final, Homem Urso, que estava na 7ª posição, ainda com os pneus duros lá da parada que todo mundo fez, começava a ser ameaçado por Lando Norris e Lewis Hamilton, que tinham colocado pneus macios e estavam virando muito rápido. Com isso, o inglês do Pocotó precisou aumentar o ritmo para tentar manter essa posição até o final. E ele conseguiu. Ajudou também o fato de que o Lando Norris e o Lewis Hamilton estavam brigando entre eles, o que fez com que os dois perdessem algum tempo, né? No final, mais uma vitória do Peixonauta, que nas últimas 20 corridas na Fórmula 1 só não ganhou uma, o GP de Singapura do ano passado. Chico Pires fez o seu papel mais uma vez e ficou em segundo, com o Leclerc fechando o pódio em terceiro. Oscar Piastri ficou em quarto, Jovem Alonso em quinto, Jorge Russo em sexto, Homem Urso, que foi votado como piloto do dia e de fato fez uma ótima corrida para alguém que tinha andado tão pouco, ficou em sétimo. E inclusive nesse momento ele está no top 10 do campeonato. Lando Norris ficou em oitavo, Lewis Hamilton em nono e Hulk aproveitou a jogada de 500 de QI da Super Haas com o MC Kevinho para conseguir manter o P10 e marcar um pontinho para a equipe, que pode parecer pouco, mas que nesse momento deixa eles no P6 dos construtores. Certeza que eles já estão lá dentro desesperados, tentando arrumar uma forma de encerrar o campeonato. E foi isso, galera. A Fórmula 1 agora tem uma semaninha de folga e volta na outra semana para o GP da Austrália. O primeiro de uma trinca que a gente vai ter aí com Japão e China, com corridinhas só de madrugada. E se você curtiu o vídeo, como eu falei no início, não esquece do gostei e de se inscrever aqui no canal. Beleza? A gente se vê. Um abração, valeu e fui!